E aí galera, beleza? Então vamos começar aí a última aula, né, da apostila 7, que também é a última aula das apostilas, né? E essa aula também eu vou fazer aqui na anterior, pessoal. Vou dividir ela em duas partes, tá, para não ficar muito denso. Tá? Então eu vou até a parte ali que fala de transformações cíclicas, e daí eu vou começar daí a falar de transformações cíclicas na próxima aula, beleza? Já queria pedir também desculpas a vocês, né, pela demora na aula. Eu estava de mudança essa semana, então ficou um pouco corrido para mim. Mas, sem mais delongas, vamos começar a aula. Aqui então, pessoal, a gente começa a aula falando de novo, né, da primeira lei da termodinâmica, que a gente já tinha visto na aula passada, mas aqui a gente vai entrar em detalhes, né, como que a gente pode obter outras expressões para a primeira lei da termodinâmica, assim como também conhecer algumas transformações específicas, né? Que tem alguns nomes que a gente já vai saber mais para frente na aula, tá? Nessa primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. Então a gente já tinha visto, né, que quando a gente tem, agora sem pegar um apontador, quando a gente tem aqui o nosso cilindro, né, com gás e um êmbolo aqui, então a gente tem uma massa gasosa aqui dentro e um êmbolo tapando esse cara, né, de forma que o gás não consegue sair dali. Então a gente tem uma certa pressão e temperatura nesse gás. Considerando aqui a pressão constante aqui interna, a gente aquece esse gás, né? Ou seja, o meio externo fornece calor, né? Forma de aquecimento aqui, né? Para esse gás, e a temperatura dele se eleva. Se elevando a temperatura desse gás, ele se expande, e expandindo ele realiza o trabalho sobre esse êmbolo, né? A gente já tinha visto isso. Então, ele realizando o trabalho é força vezes a distância, né, na física. Vocês já viram essa relação também. A gente falou dela na aula passada. Bom, ele deslocou aqui esse êmbolo uma distância d, e quando ele se expandiu, ele ocupou um determinado volume que ele não ocupava antes, que é o ΔV. Né? Então, essa diferença de volume, né, delta é sempre diferença de alguma coisa, essa diferença de volume aqui que antes ele ocupou, que gerou esse trabalho aqui. Então, como que a gente atrela, né, esse volume a esse trabalho realizado pelo gás? Bom, aqui a gente tem que fazer algumas manobras algébricas. Então, lembrem-se que pressão é força sobre área. A gente já viu essa expressão antes, né? A gente isolando aqui a força, então você vai ter que força é igual a pressão vezes área, né? Apenas para ser a área lá para cima. Substituindo então essa força aqui nessa expressão, você vai ter que trabalho igual a pressão vezes área vezes a distância, né? Que distância seria essa? Essa distância aqui que o êmbolo andou, certo? E que área seria essa? Essa área aqui que o êmbolo está cobrindo, certo? Afinal de contas, essa pressão aqui, a gente está falando da pressão interna do gás, né? Então, essa área que ele está se referindo é a área aqui desse êmbolo, certo? Bom, área vezes essa distância, né? Então a gente tem essa área, a gente tem essa distância, isso aqui nada mais é do que volume, certo? Você está multiplicando aqui essa área por essa distância. Ah, Joane, mas geralmente a gente multiplica a área por uma altura para obter o volume. Sim, mas veja que essa distância nada mais é do que uma altura, né? Dessa área desse êmbolo aqui, certo? Então, área vezes a distância, nesse caso aqui vai dar o volume, né, que foi preenchido pelo gás, justamente o ΔV, né, que é o que a gente está buscando. Portanto, agora a gente tem uma expressão aí de trabalho, né, que atrela, melhor dizendo, o trabalho ao volume, né, que o gás expandiu, né, o volume que o gás agora ocupa, certo? Ou seja, essa diferença de volume atrelada ao trabalho, né, que esse gás exerceu, beleza? Então a gente tem trabalho igual a pressão interna do gás, vezes a diferença de volume, beleza? Provavelmente vou falar isso mais pra frente, pessoal, só para a gente ficar, né, manter isso em mente, mas essa expressão aqui, veja que ela só pode ser usada quando a pressão for constante. Né? O volume, obviamente, não vai ser constante, uma vez que o gás se expandiu. Então, você vai ter uma diferença de volume, tanto que delta, né, é o final menos o inicial. Mas
Veja que a pressão, nesse caso, tem que ser constante, tanto que eu coloco aqui do lado, né? Pressão constante, tá? Somente obtendo a pressão constante, você pode aplicar essa expressão. Senão, a gente já vai ver um outro jeito da gente calcular o trabalho quando a pressão não é constante, beleza? Bom, então a gente tem aqui o trabalho, pressão vezes o ΔV, certo? Como eu falei, né, essa expressão só pode ser aplicada quando a pressão da massa gasosa se mantiver constante durante, né, essa expansão. O ΔV é acréscimo ou decréscimo do volume ocorrido no recipiente. Ah, Giovanni, pode haver decréscimo? O gás pode encolher? Pode. De que forma? Quando você comprime o gás, né? Quando vier um trabalho externo, né? Quando tiver um trabalho externo e alguém estiver comprimindo esse gás, vai haver um decréscimo, né, do volume. Portanto, esse ΔV aqui vai ser negativo. Né? Então, aqui, ΔV positivo, trabalho positivo. Né? O gás sofre expansão. O gás fornece energia ao meio, como estava no slide anterior. Né? O gás foi aquecido, né? E se aquecendo, ele se expandiu, fornecendo trabalho, né? Energia ao meio externo, em forma de trabalho, obviamente. E quando o volume for negativo, o trabalho vai ser negativo e o gás sofreu uma compressão, recebeu energia do meio externo, né? E essa energia também em forma de trabalho que ele recebeu do meio externo, beleza? Então alguém foi lá e comprimiu aquele êmbolo, beleza? Então, o gráfico, pessoal, dessa transformação fica dessa forma. Então você vai ter ali um gráfico de pressão, né, por volume. E você vê aqui que a pressão fica constante durante a transformação. O que não fica constante? O volume. Concordam comigo? Então, você vai ter um volume inicial, o gás se expandindo, ele vai aumentar gradativamente esse volume até atingir ali o volume total. Aqui o trabalho dele já foi realizado, né? Aqui já acabou de transferir toda a energia em forma de trabalho ao meio, certo? Então aqui você justamente vai ter um ΔV, certo? Um volume final menos o volume inicial, você vai ter aqui então o seu ΔV. E aqui a sua pressão constante. Portanto, você consegue aplicar essa relação, certo? Um outro jeito, pessoal, né, que eu falei que tinha de calcular também, e isso serve tanto para quando a pressão for constante, quanto para quando a pressão não for constante, é você obter a área desse quadrado aqui, ou da forma geométrica que tiver no gráfico PV, certo? Porque o que é a área? Né? O que você faz quando você tira a área de alguma coisa? Nada mais é do que você multiplicar a unidade de um lado pela unidade do outro. Aqui, então, a gente estaria multiplicando pressão por volume, certo? Justamente o que tem aqui na expressão do trabalho, pressão e volume. Então, se você multiplicar esses dois aqui, você vai estar obtendo o trabalho. Logo, você extraindo, né, obtendo a área da forma geométrica que estiver aqui, seja ela um quadrado, um triângulo, um retângulo, um trapézio, você vai obter o trabalho realizado por esse gás, certo? Então, a gente pode dizer que a área, né, dessa forma geométrica que aqui estiver, vai ser numericamente igual ao trabalho realizado por esse gás, ou o trabalho realizado no gás, né, no caso desse trabalho ser feito pelo meio externo, né, no gás. Né? Então, inserindo energia em forma de trabalho no gás. Então, tenha em mente que, obtendo a área, né, do gráfico PV, vocês vão obter o trabalho realizado no gás ou realizado pelo gás, certo? O que vocês devem se atentar aqui, pessoal, é apenas o sinal. Né? Aqui a gente obtém o sinal, se o trabalho é positivo ou negativo, de acordo com o sinal da diferença de volume, certo? Então, a diferença de volume aqui vai nos dar o sinal final da expressão do trabalho, né? Aqui, quando você tira a área, não. A área nunca vai ser negativa, né, de alguma coisa. Então, vocês têm que ter em mente quando que vai ser positivo e quando vai ser negativa. Vocês sabem que o gás está sofrendo uma expansão, como aqui é o caso, né, pois você tem um volume inicial
menor do que o volume final, a área tem que ser positiva para o trabalho ser positivo, né? E caso seja o contrário, caso estivesse trocado aqui, né? Caso aqui fosse o volume inicial e aqui o final, vocês saberiam que então se trata de uma compressão. O gás está sendo comprimido, pois o volume final dele é menor do que o volume inicial. E logo, ele está sofrendo uma compressão, portanto, a área que vocês calcularem aqui tem que ser negativa, né, para obter então um trabalho negativo, que quer dizer que foi um trabalho realizado em cima, pelo meio externo, né, em cima do gás, certo? Comprimindo esse gás. Aqui foi o caso que eu falei para vocês, né? Quando vocês não têm uma pressão constante, como é o caso aqui, você vê que conforme você vai caminhando aqui na transformação do gás, o volume vai expandindo, né? O volume desse gás vai aumentando, assim como a pressão também vai aumentando. Vejam que aqui no final a pressão é maior do que aqui no volume inicial, né? Então o gás se expandiu e aumentou sua pressão. E como que você obtém o trabalho? A única solução possível para você obter o trabalho nesse caso é calculando a área desse gráfico aqui, né? A área embaixo dessa curva. E também, né, novamente, tomando cuidado com o sinal, conforme eu falei no slide passado. Se o gás sofreu uma expansão, que é esse caso aqui, ele foi num volume inicial menor do que o volume final, então a área é positiva. Agora, se for o contrário, então o gás se comprimiu e, portanto, a área é negativa. Ah, Giovanni, mas como é que você sabe nesse caso aí não está indicando nada, que é V0 aqui e aqui é V? Vejam que aqui a gente tem uma setinha, né? Ela está indicando justamente, né, qual que é a direção dessa transformação. Ou seja, ela ocorreu daqui para cá, né? Da esquerda para a direita. Portanto, a gente sabe que a transformação ela começou com um volume inicial menor e foi para um volume final maior do que o volume inicial, certo? E aqui então, pessoal, a gente entra daí na primeira transformação, né, particular. A gente vai estudar algumas transformações particulares, como eu havia falado. Essa é a primeira delas, que é a transformação isobárica. Então eu coloquei ali de onde que vem o nome, né? Iso quer dizer igual em grego e baros pressão. Então, quando a gente tem uma transformação que é na mesma pressão, ou seja, a pressão não se modifica, a pressão fica constante, tá? Isso que quer dizer. Então, o gráfico você já conhece, a gente estava falando dessa transformação até agora, né? A pressão, você pode ver que ela permanece constante durante todo o processo de transformação. Aqui que se modifica aqui é o volume e provavelmente também a temperatura lá no gás, né? Então você tem aqui a expressão que você pode utilizar, que a gente já conhece, que é o trabalho igual a pressão vezes a diferença de volume, né, o ΔV. E aqui a expressão que vocês já conhecem, né, na primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais o trabalho. A gente só mudou, né, as coisas de lado. Antes o trabalho estava aqui subtraindo do calor, mas a gente passou para lá e ficou nesse formato aqui. Então calor é igual a energia interna do gás mais o trabalho realizado por ele. Lembrando que a energia interna está totalmente ligada, né, pessoal, com a temperatura do gás. Se subir a temperatura do gás, você vai ter uma diferença de energia interna positiva. Se diminuiu a temperatura do gás, você vai ter uma diferença de energia interna negativa. Então, o que acontece nessa transformação, vocês já sabem, né? Então, você tem lá uma pressão, cedido um calor aqui para o gás, ele vai aumentar de temperatura, vai expandir, né? E você vai ter ali uma diferença de volume. Então, você consegue usar essas duas expressões aqui para calcular o que o exercício está pedindo. Então, pessoal, aqui a gente vai falar da transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Ela pode vir, né, nos exercícios com esses três nomes: isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Mas os três nomes se referem à mesma coisa, quando o volume permanece constante na transformação. Tá? Então, você vai ter lá o teu êmbolo aqui, né, com o teu gás aqui dentro desse recipiente. Você vai ter nesse gás uma pressão e uma temperatura. E fornecendo o calor para ele, a temperatura
vai aumentar, né? Mas ele nem expande nem comprime, tá? Então, as expressões que, para a gente poder analisar esse tipo de transformação estão aqui, né? Como você não tem uma diferença de volume, né? O volume permanece constante, o teu ΔV aqui vai ser cortado dessa expressão, vai ser igual a zero, certo? Se o teu ΔV é zero, o teu trabalho também é zero, porque vejam, o ΔV está multiplicando a pressão aqui, né? Então, o teu ΔV sendo zero, qualquer pressão que multiplique zero vai ser zero, e portanto o teu trabalho final vai ser zero. Se o trabalho sendo zero, olhando agora para essa expressão aqui da primeira lei da termodinâmica, você pode também cortar esse cara aqui da tua expressão. Então o trabalho é nulo, né? Uma vez que o gás não se expande quando você fornece calor. Então, todo o calor cedido vai para a energia interna do gás, né? Ou seja, o Q vai ser igual ao ΔU, né? Como vocês podem ver aqui, que foi o que sobrou da expressão. O que isso significa na prática? Significa que todo esse todo esse calor cedido para o gás foi para a energia interna, aumentando então a temperatura do gás. Tá? Então, quando a gente tem uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, né, você tem que todo o calor cedido ao gás aumenta a temperatura dele, ou todo calor que o gás cede ao meio serve para diminuir a temperatura do gás. Né? Então, se o gás cedeu temperatura ao meio, a temperatura dele vai cair, né, na mesma proporção que ele cedeu esse calor ao meio, ou, como nesse caso aqui, o meio cedeu o calor ao gás, todo esse calor cedido a ele vai servir para aumentar a temperatura dele, né? Portanto, a energia interna dele vai aumentar. Então, nesse caso, Q é igual ao ΔU. A diferença da energia interna do gás vai ser igual ao calor cedido ou fornecido para o gás, beleza? Transformação isotérmica, quando a temperatura do gás permanece constante. Então, de novo, né, iso é igual e térmico vem de temperatura. Né? Então, quando a temperatura do gás permanece constante, você não tem uma mudança de temperatura. Então, novamente, você vai ter teu recipiente contendo teu gás aqui, com o êmbolo tapando ele. Aqui você vai ter a pressão e a temperatura do gás. Fornecendo calor, né, a temperatura não muda. Né, então, não há diferença, né, de energia interna, uma vez que a temperatura do gás não mudou. Então, usando aqui nossa expressão, né, da primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que como o teu ΔU é nulo, a gente pode tirar ele fora da expressão aqui, portanto, todo o calor cedido se transforma em trabalho. Então, todo o calor que você fornece a esse gás, ele vai expandir aqui, certo? Ou, se for ao contrário, todo calor, né, que for cedido do gás ao meio vai servir para comprimir esse gás, beleza? Além disso, pessoal, o gráfico, né, que representa essa transformação isotérmica, ele é dessa forma, tá? Ele tem essa característica. Ele é uma hipérbole, na verdade, né? Assim que se chama essa curva. Então, ele tem todos os pontos dessa curva na mesma temperatura, certo? Uma vez que é uma transformação isotérmica. Ele tem essa característica de ser uma hipérbole. O nome característico também, né, dado a essa curva, é isoterma, tá? Justamente por representar a transformação isotérmica. Então, ele vai ter esse jeitão aqui que vocês vão ver nos exercícios. E aqui, pessoal, por último, a transformação adiabática, que é quando o gás não troca nenhum calor com o meio, certo? Então, você vai ter aqui o gás, tem uma pressão e uma temperatura, né? Ele se expandindo, ele vai perder ali, né, parte de sua temperatura, uma vez que, como ele não teve um aquecimento aqui, toda essa energia que ele cedeu para o meio em forma de trabalho tem que vir, portanto, da energia interna do gás, que está atrelada à temperatura, né? Então,
como ele não cedeu, né, e não trocou, melhor dizendo, calor com o meio, você pode tirar esse cara aqui da expressão, ficando então com que a variação da energia interna, né, é igual ao a menos o trabalho, né? Então, toda a variação da energia interna vai estar aí correlacionada, né, com o trabalho cedido ou feito, né, no gás, beleza? E aqui então, pessoal, tá ali no meio, né, em vermelho, a curva característica da transformação adiabática. E ali também, né, a título de comparação, estão as curvas isotérmicas, né? É importante frisar que as transformações que têm troca com o meio externo, elas demoram um pouco para acontecer, porque esse processo de troca de calor com o meio externo, ele é um pouco lento, né? Vocês lembram lá quando eu falei para vocês, né, de transporte de calor, né, os três tipos, que é a condução, convecção e radiação. Então, para ocorrer por esses três meios, né, o transporte de calor, ele demora um tempo para acontecer. Então, nessas transformações que requerem, né, que o gás troque calor com o meio externo, elas demoram mais para acontecer do que na transformação adiabática, que não troca calor com o meio externo. Ela, em geral, ela é uma transformação rápida, né, já que ela não faz essa parte aí de trocar calor com o ambiente externo. Tá? Então, um bom exemplo disso seria quando se você pegasse aquele êmbolo, né, daquele recipiente de gás e comprimisse ele muito rapidamente, né, com a tua mão. Então, praticamente toda a energia, todo aquele trabalho que você realizou no gás foi para a energia interna dele. Né? Ele não teve tempo de haver aquela troca de calor para o gás também ceder parte dessa energia ao ambiente externo. Tá? Então, isso é uma transformação adiabática. Geralmente ela ocorre rapidamente porque geralmente não dá tempo, né, de haver essa troca de calor com o ambiente externo, tá? E aí, pessoal, a gente chega em transformações cíclicas, né, que o ponto inicial, né, do que o gás se encontra, de pressão e volume, coincide com o ponto final. Então, por exemplo, aqui, nessa transformação, esse gás teve 4 transformações, né, que saindo do ponto A, 1, 2, 3, 4. Né? Então, do A para o B é uma, do B para o C é outra, do C para o D é mais uma e, por fim, do D para o A. Então, aqui no A a gente sabe que a mesma pressão e volume inicial também, né, a pressão e volume final desse gás. Então, isso aqui se caracteriza, né, por uma transformação cíclica, certo? Então, se a gente analisar aqui, né, da transformação A para a transformação B, você pode ver que o volume aqui permaneceu constante, certo? O volume do ponto A até o ponto B é o mesmo, né? O que mudou aqui foi a pressão que aumentou apenas. Então, não houve variação de volume. Logo, do A para o B, o trabalho é nulo, certo? O trabalho do A para o B é nulo. Do B para o C, o gás sofreu uma expansão, né? Então a gente teve uma variação positiva desse gás, né? Então por isso até é importante utilizar essa expressão aqui, né? Para você poder analisar. Então você sabe que tendo um ΔV positivo, ou seja, o volume final, que é esse aqui no caso, no ponto C, né? É maior do que o volume inicial aqui em B, então você sabe que o teu volume, o ΔV vai ser positivo e, portanto, o trabalho também vai ser positivo. Então, o trabalho do B para o C vai ser positivo, o gás sofreu expansão, né? Uma vez que o volume final dele é maior do que o inicial. Do C para o D é a mesma coisa do que o A para o B, né? Não teve variação de volume, apenas de pressão, certo? Então, aqui uma transformação isovolumétrica, né? Assim como aqui do A para o B também isovolumétrica. E do B para o C, né, tinha esquecido de falar, uma transformação isobárica. Então aqui também o trabalho do C para o D é nulo, né, não houve variação de volume. E do D para o A, novamente uma
transformação isobárica, né, o gás sofreu uma compressão. Veja que ele estava com o volume inicial aqui no D maior do que o volume final aqui no A, certo? Portanto, aqui você vai ter então um ΔV negativo, portanto, o seu trabalho também vai ser negativo. Então, o trabalho do D para o A é negativo, o gás sofre compressão. Então, para você calcular, né, a resultante desse trabalho aí, dessa transformação cíclica, basta você somar todos esses trabalhos aí, né, de cada uma dessas transformações que a gente falou há pouco. Então, o trabalho total vai ser o trabalho da transformação AB, mais o trabalho da BC, mais do CD e mais do DA. Beleza? E, né, por fim, outra forma de você calcular isso é você calculando a área dentro daquele gráfico, né? Adotando que quando a transformação for no sentido horário, como era daquele lá, essa área aqui vai receber um valor, um sinal, melhor dizendo, positivo, né? Ela vai ser a área disso aqui, desse gráfico, dentro desse gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho, e ele sendo no sentido horário vai ser positivo. Caso contrário, essa área vai receber o sinal negativo para então ser equivalente, né, ao trabalho realizado por esse gás. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar, né, o conteúdo que segue a apostila ali na próxima aula, né, que é a última aula do curso. E vamos começar a fazer os exercícios aqui. Vamos começar pelo 14.04. Ele diz lá: um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama PV da figura. Daí ele dá o gráfico ali, né, desse ciclo, um gráfico de transformação cíclica, e pede: o trabalho em joules realizado durante um ciclo é. Então, muito bem. Vamos primeiramente, né, que nem nos slides anteriores, dar nome aos vértices aqui, né, para a gente poder saber certinho a transformação da A para B, da B para C, da C para A, né? São apenas 3 transformações que o gás faz. Então, o trabalho do A para B vai ser justamente essa área que está aqui de baixo, né? Por que tem que calcular a área? Porque aqui você pode ver que a pressão está modificando. Como eu falei para vocês já, não tem como a gente calcular o trabalho realizado por esse gás sem calcular essa área aqui, né? Porque aquelas outras expressões que a gente estava utilizando, a pressão precisa ser constante, né? E a gente também vai utilizá-la aqui. Mas nesse caso que a pressão é variável, a gente precisa calcular a área aqui de baixo. Então, a área disso aqui é um trapézio, certo? Então, trabalho AB vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, onde aqui é a base maior, a base menor, e a altura é justamente esse trechinho aqui do trapézio, né? Embaixo dessa curva B. Então, a base menor vai ser 10, certo? A base maior vai ser 30, então de 0 aqui é 30, dividido por 2 vezes a altura, que é 4 menos 1, né? A diferença aqui é 3. Isso vai dar 60 joules. E 60 joules positivos, tá? Esse trabalho ele é positivo uma vez que o gás está expandido. Logo, a variação de volume é positiva, né? O volume final é maior do que o volume inicial. Não se esqueçam disso quando vocês estão calculando, né, a área debaixo das curvas ou dentro da curva de transformação. Tá? Vocês têm que tomar cuidado com o sinal, porque quando vocês calculam a área, esse sinal não vem junto. Muito bem, então o trabalho de A para B está calculado. Vamos agora então para o trabalho de B para C. Então, essa transformação aqui de B para C. Você pode ver que para essa transformação a pressão ela é constante, então a gente consegue utilizar essa expressão aqui, né? Onde o trabalho é P vezes a diferença de volume. Então, a pressão ali constante é 30 pascais, 30 vezes a diferença de volume. Então, volume final menos inicial. Final é 1 metro cúbico e inicial é 4 metros cúbicos. Então, 1 menos 4.
Portanto, o trabalho de B para C, 30 vezes 3, que é igual a menos 90 joules. Veja que esse sinal negativo já veio aqui, né, com a diferença de volume. 1 menos 4 dá menos 3, certo? E por fim, o trabalho de C para B, né? Então, trabalho de C para B, você pode ver que não há diferença de volume. Não tendo diferença de volume, essa expressão aqui, o ΔV, é zerada e, portanto, o trabalho é nulo, 0 joules. Então, para calcular o trabalho total, você apenas deve fazer a soma, né, de cada um desses termos que a gente calculou, que é o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o de C para A. Então, o trabalho total vai ser 60 menos 90 mais 0, que foi o último trabalho que a gente calculou aqui, né, a transformação de C para A é nula, que dá a resultante de menos 30 joules de trabalho. Tá? Então, esse é o trabalho em joules durante um ciclo, menos 30, resposta letra E. Outro jeito, pessoal, de calcular, como eu falei, numa transformação cíclica, apenas você fazendo a área interna desse triângulo aqui, certo? Você fazendo a área interna da curva, né, cíclica. Então, que nesse caso aqui, né, é a área de um triângulo retângulo. Então, você vai ter, coloquei aqui novamente os nomes para a gente saber, né? Então você vai ter que o trabalho de A, B e C, né, que ou seja, de um ciclo, é igual a base vezes a altura dividido por 2, que é a área de um triângulo, certo? Então, base é 3, onde eu estou dizendo que a base é justamente esse cara aqui, então 4 menos 1, 3, né, a diferença aqui. E a altura, 30 menos 10, 20, dividido por 2, isso aqui vai dar 60 dividido por 2, que é 30 joules. E novamente, né, você tem que tomar cuidado com o sinal, quando você faz a área, o sinal não vem junto. Como isso aqui é uma transformação cíclica no sentido anti-horário, a gente sabe que temos que colocar o sinal negativo aqui no final do trabalho realizado por esse gás durante um ciclo. Beleza? Então, a resposta aqui também deu a mesma coisa, letra E. Então, pessoal, vamos aqui para 14.9. Diz lá, o gráfico abaixo apresenta dois processos termodinâmicos distintos, utilizados para levar uma massa gasosa de gás ideal de uma temperatura inicial T0 até uma temperatura Tx. O primeiro, A, é um processo isobárico, o segundo, B, é um processo isocórico. E daí ele dá o gráfico aqui, né, PV, dos dois processos, então aqui o processo A e aqui o processo B, e ele dá uma outra curva aqui, ó, onde em ambos os pontos tem Tx, então provavelmente isso aqui é uma isoterma, né? Onde todos os pontos estão na mesma temperatura. Mas ele está falando aqui, né, dos processos A e do processo B. E ele diz lá, analise as afirmativas abaixo relacionadas aos processos termodinâmicos descritos no gráfico. Ele quer a correta. Então, ele diz lá, 1. A variação de energia interna do gás foi a mesma nos dois processos. Sim, essa é verdadeira. Por quê? Veja que ambos os processos iniciam numa temperatura igual, que é a T0, e também finalizam numa temperatura igual, que é a Tx, tanto o processo A quanto o processo B. Então a variação de temperatura em ambos os processos, tanto no A quanto no B, foi igual, concordam comigo? Se a variação de temperatura for igual, a variação de energia interna do gás também vai ser igual, porque a energia interna está totalmente atrelada à temperatura do gás, que é algo que a gente já vem falando aí há bastante tempo. Então, se a variação da temperatura for igual em ambos os processos, a variação da energia interna do gás também vai ser igual nos dois processos, beleza? A 2. A quantidade de calor fornecida ao gás foi a mesma nos dois processos? Não, está errado. Por quê? Veja essa equação aqui da primeira lei da termodinâmica. Então, no processo A, você tem a variação de volume, então logo aqui você vai ter trabalho, certo? Tendo variação de volume, você vai ter a realização de trabalho. Então, você vai ter o trabalho realizado aqui. E além disso, ele variou a energia interna, né? Porque saiu do T0 e foi para o Tx. E lembre-se que a variação da energia interna é igual para os dois processos. Então, é algo que a gente já viu aqui na alternativa 1. Né? Então, o ΔU é igual para os dois. E para o A, além do ΔU, também tem o trabalho. Então, somando esses dois aqui, você vai ter o calor
fornecido no processo A. E no processo B? No processo B, veja que ele só aumenta de temperatura, mas não há variação de volume. Não tendo variação de volume, você não tem trabalho realizado pelo gás. E, portanto, esse trabalho aqui é nulo. O que resta é apenas o ΔU, que é igual tanto no processo B quanto no processo A. Portanto, a quantidade de calor fornecida é diferente nos dois processos. No processo A, você tem mais calor sendo fornecido a esse gás do que no processo B. Beleza? Por quê? Porque nesse processo B, ele realizou trabalho no processo A, melhor dizendo, ele realizou trabalho, e no processo B, ele não realizou trabalho. 3. A temperatura Tx é maior do que a temperatura T0? Sim, como que a gente sabe disso? Bom, lembre-se aqui da equação geral dos gases, né? PV sobre T, né? Ou seja, pressão vezes volume dividido pela temperatura, isso é algo que tem que ser constante, né? Então, no processo A, não há variação de pressão, né? Apenas de volume. Então, o volume aumentou, então logo tem que também aumentar a temperatura, para isso aqui ficar constante, certo? Uma vez que não variou a pressão. Então, se o volume aumentou, a temperatura também teve que aumentar. Então, Tx é maior que T0. E para o B? Bom, para o B não há variação de volume. Então, o volume fica constante, mas a pressão aumenta. Se a pressão aumentou, a temperatura também tem que aumentar para deixar, né, manter isso aqui também, novamente, constante. Beleza? Então, Tx é maior do que T0. Beleza? Então, verdadeiras, né, somente a 1 e a 3, certo? 1 e a 3, resposta à letra C. Então, pessoal, por essa aula é isso. Daí na aula que vem a gente continua com o conteúdo dessa apostila, né, já finalizando ela. E como imagino que a próxima aula vai ser um pouco mais breve, a gente já faz mais exercícios, né, dessa última aula, beleza? Então é isso, desculpa aí, né, pelo atraso na aula novamente. Qualquer dúvida, mandem para mim no Facebook, no Instagram, fique à vontade. E obrigado pela atenção. De um em pé para mim.